Inspire devagar, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas uma mensagem, é um realinhamento espiritual. Se você chegou aqui, existe um motivo, existe um chamado, um sinal, uma inquietação, algo dentro de você pedindo direção, pedindo clareza, pedindo respostas que ninguém conseguiu te dar até agora. E Florence Scovel Shinn dizia: quando a pessoa se alinha ao Espírito, não existe erro, existe direção. Se você está cansado de escolhas pesadas, cansado de sentir que tudo depende da sua força, cansado de ter medo de errar, cansado de se cobrar por cada passo, então fique aqui comigo até o final, porque hoje você vai ativar a frase que muda caminhos. Eu sigo a orientação perfeita. E quando essa orientação entra na sua vida, o caos perde força, o medo enfraquece, a dúvida desaparece e o caminho certo começa a se revelar diante de você. Mas antes de continuarmos, eu te faço um convite especial. Inscreva-se agora para continuar recebendo mensagens como esta e escreva nos comentários o seu nome, a cidade de onde está falando e a frase que abre o campo. Eu sigo a orientação perfeita. Coloque a mão sobre o peito. A partir deste momento, algo dentro de você vai se organizar. A vida está prestes a te guiar para onde você realmente deveria estar. Vamos começar. A frase "eu sigo a orientação perfeita" não é apenas uma declaração espiritual bonita, ela é um realinhamento profundo com a verdade que habita dentro de você desde o início. Quantas vezes você já duvidou do seu próprio caminho? Quantas vezes se sentiu perdido, sem direção, perguntando-se qual escolha era a certa? Muitas vezes a dor não vem da vida, mas da sensação de estar caminhando às cegas. Quando você assume esta afirmação, você está dizendo para si mesmo que existe uma inteligência maior, guiando cada passo, e que essa inteligência nunca erra, nunca falha, nunca se confunde, nunca atrasa. A orientação perfeita sempre existiu. Você apenas estava distante dela. O sofrimento mais profundo de quem busca direção espiritual não é a falta de respostas externas, mas o barulho interno que impede a pessoa de ouvir sua própria alma. Você pode ter vivido situações em que escolheu caminhos movido pelo medo, pela pressa, pela influência de pessoas que nada sabiam sobre o seu destino. E cada vez que isso aconteceu, você se distanciou um pouco mais do seu eixo, do seu centro, do seu ponto de sabedoria interna. Quando você declara "eu sigo a orientação perfeita", você está retornando a esse centro. Está retornando ao lugar onde as respostas são claras, onde o medo perde força, onde o caminho se ilumina naturalmente. A orientação perfeita não grita, não obriga, não impõe. Ela sussurra, ela desliza, ela toca levemente. Mas nós, acostumados ao caos e ao ruído, muitas vezes não percebemos. Esta afirmação é um exercício de silêncio interno. Ela diz ao seu subconsciente: pare de correr, pare de temer, pare de tentar controlar tudo. Respire, ouça. A sabedoria está aqui. A vida quer te conduzir. Há um caminho certo, e você não vai perder esse caminho se estiver conectado com essa orientação espiritual que nunca abandona você. O início da mudança acontece quando você aceita que não precisa saber tudo, não precisa prever tudo, não precisa ter todas as respostas agora. Você só precisa seguir a orientação perfeita, porque ela já está dirigindo seus passos, mesmo quando você não percebe. Mesmo quando tudo parece confuso, mesmo quando nada parece fazer sentido, a orientação perfeita está sempre presente. E quando você a segue, a vida finalmente encontra espaço para te conduzir ao lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. A sensação de estar perdido ou de ter tomado decisões erradas é mais comum do que você imagina. Muitas pessoas carregam arrependimentos profundos, escolhas mal resolvidas, caminhos que doeram,
Mas o segredo espiritual é que você nunca esteve completamente fora do caminho. Quando você se desalinha, a vida encontra formas de chamar sua atenção. Uma inquietação, um desconforto, um vazio, uma intuição que insiste, uma porta que se fecha sem explicação. Esses sinais não são punições, são convites. Convites para voltar à orientação perfeita que sempre esteve disponível. Quando uma porta se fecha, não é fracasso, é proteção. Quando uma pessoa vai embora, não é perda, é direção. Quando algo que você queria muito não acontece, não é rejeição, é alinhamento. A orientação perfeita não permite que você permaneça em situações que comprometeriam o seu destino espiritual. Mesmo que você tente insistir, mesmo que você tente segurar, mesmo que você tente forçar, a vida sabe o que você ainda não sabe. E a vida age antes de você perceber. Existe uma dor que muita gente sente, mas não sabe identificar. A dor de estar fora do próprio caminho. É um incômodo silencioso, uma sensação de vazio mesmo quando tudo parece estar certo por fora. É o coração inquieto, é a mente turbulenta, é o corpo cansado. Essa dor é um aviso, é a transparência da alma dizendo: você não está onde deveria estar, você não está sendo quem veio para ser. A afirmação "eu sigo a orientação perfeita" dissolve esse incômodo porque realinha você ao seu eixo de propósito. Quando você repete essa afirmação com convicção, seu corpo relaxa, sua mente desacelera, seu espírito respira, porque você lembra da verdade mais importante: você nunca está sozinho. A vida não joga você no escuro. A orientação perfeita está sempre ativa, sempre te guiando, sempre te chamando. E quando você volta a escutá-la, tudo começa a se reorganizar de forma natural. As decisões ficam mais leves, o futuro fica menos assustador, e a estrada que parecia confusa finalmente se ilumina. Quantas vezes você já sentiu ansiedade porque não sabia qual decisão tomar? Quantas noites mal dormidas, quantos pensamentos acelerados, quantas incertezas consumindo sua energia? A ansiedade é uma resposta natural de quem tenta controlar o que não pode ser controlado. Ela aparece quando você tenta prever os próximos passos, quando tenta garantir resultados, quando tenta descobrir o futuro antes da hora. Mas a ansiedade não é inimiga, ela é um sinal, e o sinal é claro. Você está tentando caminhar sem a orientação perfeita. A vida espiritual não exige pressa, exige presença. Quando você tenta apressar o destino, você perde o fluxo. Quando tenta resolver sozinho, você perde a direção. Quando tenta antecipar respostas, você bloqueia a intuição. A ansiedade é o aviso de que você saiu do seu centro, saiu do seu eixo, saiu do campo onde a orientação perfeita opera. E justamente por isso ela pode ser um portal de retorno. Quando você diz "eu sigo a orientação perfeita", você acalma o corpo, silencia a mente e reconecta a alma ao que é essencial. Uma escolha feita com medo dificilmente será a escolha certa. Uma escolha feita com pressa dificilmente será a escolha mais alinhada. A orientação perfeita trabalha no tempo perfeito, e esse tempo nem sempre coincide com o que você gostaria. Às vezes, a vida te deixa parado por alguns dias, algumas semanas, às vezes até meses. Não é atraso, é preparação, é organização, é o cuidado invisível, arrumando o caminho antes de permitir que você avance. Quando você solta o controle e segue a orientação perfeita, o medo perde poder, a ansiedade enfraquece, o peso nas costas diminui. Você começa a entender que não existe erro quando o Espírito guia seus passos. Mesmo quando parece que você deu voltas, mesmo quando parece que perdeu tempo, a verdade espiritual é outra. Nada foi desperdício. Tudo estava te preparando para reconhecer a orientação perfeita quando ela finalmente se revelasse. E agora, ela está se revelando.
O medo de errar paralisa mais vidas do que qualquer obstáculo externo. É um medo que nasce pequeno, mas cresce silenciosamente, até que a pessoa começa a acreditar que não pode confiar em si mesma, que não pode decidir sozinha, que sempre corre o risco de escolher o caminho errado. Esse medo cria uma neblina emocional que impede você de enxergar as oportunidades que já estão à sua frente. Mas quando você afirma, eu sigo a orientação perfeita, você dissolve a névoa e permite que a vida te mostre que nenhuma decisão tomada em alinhamento com o espírito pode levar ao destino errado. Você não está mais sozinho tentando adivinhar. Você está sendo guiado por uma inteligência maior que sabe exatamente o que fazer. O medo de errar te prende em ciclos de hesitação, te mantém preso à dúvida, te faz revisitar escolhas antigas, tentando encontrar explicações que não existem. Você revive conversas, revive relações, revive situações, como se pudesse mudar o passado observando-o de novo. Mas nada floresce nesse estado. O medo transforma sua energia em estagnação. A orientação perfeita, ao contrário, faz você agir com leveza, faz você sentir que a escolha certa é sempre a que traz paz e que aquilo que gera angústia dificilmente vem do espírito. Você não foi criado para caminhar à base de adivinhações. Você foi criado para caminhar com direção. A vida sempre envia sinais, sempre envia intuições, sempre envia pequenas luzes indicando o próximo passo. Mas quando o medo fala mais alto, você confunde sinais com ruídos, intuição com ansiedade, paz com acomodação. A afirmação "eu sigo a orientação perfeita" ajusta sua percepção. É como limpar uma lente. De repente, você vê o que sempre esteve ali, mas não conseguia enxergar por causa do medo que bloqueava. Quando o medo perde força, a coragem aparece. E coragem não é ausência de medo, é a decisão de confiar no rumo, mesmo sem ver o mapa completo. A orientação perfeita não revela toda a estrada, revela o próximo metro, e é assim que você volta a caminhar, com passos firmes, com ritmo, com confiança, não porque tudo está claro, mas porque você sabe que está sendo guiado, e quem é guiado não precisa temer. Há momentos em que a vida silencia tudo ao redor. Pessoas se afastam, situações se encerram, portas param de abrir, movimentos diminuem. Esse silêncio pode ser assustador porque estamos acostumados a interpretar movimento como progresso e quietude como estagnação. Mas espiritualmente é o contrário. O silêncio é uma fase de reorganização profunda. É quando o universo está trabalhando nos bastidores, alinhando tudo o que você ainda não pode ver. Quando você declara, eu sigo a orientação perfeita, você entende que o silêncio não é punição, é direção. Nesse período, você pode sentir solidão, confusão, vazio. Pode imaginar que está parado, que nada está funcionando, que tudo está travado. Mas é exatamente nesse intervalo que a orientação perfeita trabalha com mais força. A vida te tira do barulho para que você ouça o essencial. Ela te desacelera para te reposicionar. Ela te desocupa para te preparar. Só quem reconhece esse processo compreende que o silêncio é um dos sinais mais poderosos de que algo grande está se formando. Quando você está sendo preparado, a vida te afasta de distrações, corta interferências externas, diminui estímulos e te coloca diante de você mesmo. É desconfortável, mas necessário. Não existe clareza espiritual em uma mente sobrecarregada. Não existe direção perfeita em um coração cheio de ruídos. A afirmação, eu sigo a orientação perfeita, é capaz de transformar o silêncio em solo fértil, porque ela faz você perceber que não está sendo esquecido, está sendo moldado. E quando o silêncio termina, tudo começa a se mover de novo. Mas dessa vez, o movimento é leve, direcionado, alinhado. As coisas voltam a acontecer, mas agora com propósito. As portas que se abrem são as certas.
As pessoas que voltam são as necessárias. As oportunidades que surgem são as que fazem sentido. Tudo que parecia parado, na verdade, estava sendo preparado. E agora, finalmente, você está pronto para seguir a orientação perfeita com clareza e maturidade espiritual. Um dos maiores sofrimentos humanos é tentar manter na vida o que a vida está tentando remover. Pessoas, situações, hábitos, padrões, compromissos, ambientes. Muitas vezes, aquilo que mais insistimos em segurar é justamente o que mais atrasa nossa jornada. A orientação perfeita nunca retira nada por acaso. Ela remove o que bloqueia, o que machuca, o que desacelera, o que desvia. Mas, no momento da perda, isso é difícil de entender. É por isso que essa afirmação é tão poderosa. Quando você diz, eu sigo a orientação perfeita, você confia que aquilo que sai abre espaço para o que realmente deveria entrar. Algumas relações terminam antes de você estar pronto para deixá-las. Alguns caminhos fecham sem aviso. Algumas oportunidades desaparecem de repente. E você pensa que fracassou, que perdeu, que fez algo errado. Mas a verdade espiritual é outra. Você foi protegido. A orientação perfeita não permite que você permaneça onde sua alma não pode crescer. Por isso, ela remove com firmeza, mesmo que doa. O universo trabalha sempre por preservação, nunca por punição. O coração humano sofre porque se apega ao que é familiar, mesmo quando o familiar machuca. Você se acostuma com pessoas erradas, com lugares errados, com rotinas que drenam sua energia, com hábitos que te afastam de você mesmo. E quando a vida finalmente remove isso, você inicialmente sente vazio. Mas esse vazio não é abandono, é libertação. É o espaço sendo restaurado para que algo maior, mais alinhado e mais verdadeiro possa ocupar. Quando você segue a orientação perfeita, você descobre que tudo o que foi embora estava apenas abrindo caminho. Nada se perde quando o Espírito está guiando. Tudo se transforma, tudo se reorganiza, tudo se alinha. A vida nunca tira sem dar, e o que ela dá depois da remoção é sempre mais leve, mais profundo, mais certo. Por isso, a afirmação "eu sigo a orientação perfeita" não apenas conforta, ela ilumina. Ela te faz enxergar que, mesmo quando você sente que está perdendo, na verdade, está sendo guiado para algo infinitamente maior. Uma das promessas mais poderosas que existem por trás desta afirmação é que, quando você realmente segue a orientação perfeita, o caminho errado simplesmente deixa de ser uma possibilidade. Mesmo que você tente se desviar, mesmo que circunstâncias externas tentem te empurrar para direções que não pertencem a você, algo sempre te puxa de volta para o eixo. Às vezes, essa correção vem como um incômodo leve, outras vezes como um rompimento inesperado, e em momentos extremos, como um empurrão da vida que você não pediu, mas que precisava receber. O Espírito não permite que você permaneça em caminhos que não são seus. Quando você declara, eu sigo a orientação perfeita, você entra em um fluxo que impede desvios, atalhos ilusórios e escolhas que te afastariam do seu destino espiritual. Mesmo quando parece que você tomou decisões ruins, mesmo quando o peso do passado parece grande, mesmo quando você acredita que poderia ter feito tudo diferente, a verdade é que você não tem o poder de invalidar o propósito da sua alma. A orientação perfeita sempre encontra um jeito de te trazer de volta. Nada é capaz de bloquear o que foi desenhado para você viver. Nenhum erro humano supera a precisão divina. A vida não trabalha com rotas perdidas, trabalha com redirecionamentos. Se você precisava passar por algo, passou. Se não precisava, a vida teria interrompido. A orientação perfeita transforma até erros aparentes em catalisadores de crescimento. Em muitos momentos da vida, você já deve ter olhado para trás e percebido que aquilo que parecia confusão era,
na verdade, proteção. Que aquilo que parecia perda era libertação. Que aquilo que parecia atraso era preparação. Isso é a orientação perfeita se manifestando. Ela não se preocupa com a lógica humana. Ela se preocupa com o destino espiritual. E por isso, não importa quantas vezes você ache que saiu do caminho, a verdade é que você nunca se perde quando o Espírito está guiando. A segurança que vem dessa compreensão é transformadora. Ela acalma sua mente, solta o peso dos ombros, te liberta da obrigação de acertar sempre. O erro deixa de ser ameaça e se torna aprendizado. A dúvida deixa de ser inimiga e se torna convite à presença. A vida deixa de ser imprevisível e se torna guiada. Quando você segue a orientação perfeita, você não apenas caminha, você caminha com paz, sabendo que o caminho certo te encontra, mesmo quando você ainda não consegue enxergar todos os passos. A orientação perfeita não se manifesta através de gritos ou sinais dramáticos. Ela fala em uma língua muito mais sutil e profunda, a intuição. A intuição é a bússola da alma, o farol interno que ilumina o próximo passo, mesmo quando tudo ainda parece escuro. Mas muitas pessoas ignoram essa voz, porque ela é suave demais, discreta demais, diferente demais da ansiedade barulhenta e do medo insistente. A intuição não força, ela sugere, não pressiona, ela conduz, não apavora, ela acalma. Quando você repete, eu sigo a orientação perfeita, você fortalece essa voz interior e enfraquece os ruídos que tentam competir com ela. Quantas vezes você já sentiu aquele pressentimento suave, aquela sensação de desconforto com algo que parecia certo demais? Quantas vezes você sentiu uma paz profunda sem saber explicar racionalmente? Quantas vezes você soube o que fazer antes mesmo de entender o porquê? Essas são manifestações da orientação perfeita através da intuição. Mas por medo, por influência externa, por insegurança, você talvez tenha ignorado essas percepções. A vida, porém, nunca deixou de falar com você. Ela apenas aguardou o momento em que você estaria disposto a ouvir. A intuição é sempre calma. Diferente da ansiedade, que grita e cria pânico, a intuição sussurra e cria clareza. Ela não confunde, ela ilumina. E quando você começa a reconhecer esses sinais, tudo muda. Você passa a tomar decisões que fazem sentido, mesmo quando não fazem lógica. Você passa a sentir segurança onde antes havia incerteza. Você passa a identificar facilmente o que é para você e o que não é. Essa sensibilidade é uma das maiores bênçãos de seguir a orientação perfeita. Desenvolver a capacidade de ouvir a intuição é como aprender uma nova língua, a língua da sua alma. No início, você estranha, duvida, hesita. Mas com o tempo, você percebe que ela nunca te guiou ao lugar errado. Ela sempre esteve apontando o caminho, mesmo quando você ignorou. Agora, ao declarar, eu sigo a orientação perfeita, você está dizendo ao universo que está pronto para ouvir, pronto para perceber, pronto para seguir. E quando você segue essa voz, a vida se transforma em um fluxo contínuo de acertos espirituais. Um dos maiores equívocos espirituais é acreditar que a orientação vem de fora. Muitas pessoas esperam sinais espetaculares, coincidências marcantes, eventos inusitados, mensagens quase mágicas. Mas a orientação perfeita não depende do externo. Ela nasce dentro de você. O externo apenas confirma. É por isso que tantas pessoas se sentem confusas quando tentam encontrar respostas em horóscopos, tarôs, conselhos alheios, vídeos motivacionais, livros ou gurus. Nada disso substitui a orientação da alma. Eles podem até inspirar, mas não guiam. Porque quem guia é o Espírito, e o Espírito habita dentro.
As respostas que você busca continuamente não estão escondidas no mundo, mas escondidas na sua própria consciência. E quando você tenta buscá-las fora, você se afasta da fonte. A orientação perfeita opera em silêncio, no seu interior, e se manifesta como clareza emocional, como um senso interno de "é por aqui", mesmo que você não consiga explicar racionalmente. Por isso, quando você diz "eu sigo a orientação perfeita", você está abandonando a dependência do externo e retornando ao poder do interno. O mundo pode estar em caos, mas a orientação perfeita nunca entra em colapso. Ela não é afetada por crise econômica, por decisões de outras pessoas, por mudanças repentinas, por instabilidades externas. Ela opera acima de tudo isso. Ela observa a vida de um ponto mais alto, mais amplo, mais completo. E quando você segue essa orientação, você não reage ao mundo, você responde ao Espírito. E responder ao Espírito sempre te coloca na direção certa, mesmo em tempos de turbulência. A verdadeira segurança não vem de garantias externas, mas de alinhamento interno. Quando você está conectado à orientação perfeita, o mundo pode mudar à sua volta, mas você permanece firme. As portas certas se abrem mesmo em tempos difíceis. Oportunidades aparecem quando ninguém mais encontra soluções. Caminhos surgem onde todos enxergam muros, porque a orientação perfeita não depende das circunstâncias. Ela depende apenas da sua disposição para ouvir. Um dos maiores motivos de ansiedade espiritual é a tentativa de enxergar o futuro inteiro antes de dar o primeiro passo. Você quer saber se vai dar certo, como vai ser, quando vai acontecer, quem estará com você, quanto tempo levará. Mas a orientação perfeita não trabalha com respostas antecipadas. Ela trabalha com revelações progressivas. Você recebe o próximo passo, não o mapa completo. Essa realidade assusta quem está acostumado a controlar tudo, mas liberta quem entende que a vida funciona em camadas. A certeza não vem da visão completa, mas da confiança profunda. Quando você afirma "eu sigo a orientação perfeita", você se compromete a caminhar um passo por vez, sabendo que o próximo sempre surgirá no momento certo. Se a vida mostrasse o caminho inteiro, você provavelmente desistiria antes de começar. Alguns passos do seu futuro exigem uma versão de você que ainda está sendo construída. Alguns desafios exigem maturidade que você ainda está desenvolvendo. Alguns encontros exigem cura que você ainda está vivendo. A orientação perfeita respeita seu tempo, sua força, sua capacidade emocional. Ela não te entrega mais do que você pode lhe dar, nem menos do que precisa. Ela entrega o necessário, no momento exato. É por isso que, às vezes, você sente que está caminhando lentamente, ou que sua vida está avançando em ritmo menor do que o esperado. Mas, espiritualmente, sua jornada nunca esteve atrasada. Cada passo que você dá, mesmo que pequeno, abre espaço para o próximo. Cada escolha feita com consciência te aproxima do destino preparado para você. E cada pausa, cada silêncio, cada momento de espera faz parte do alinhamento. Quando você segue a orientação perfeita, até a espera se torna produtiva. A vida não exige que você veja todo o caminho. Exige apenas que você confie no próximo passo. E, muitas vezes, o próximo passo é simples: respirar, soltar, confiar, ajustar, ouvir, limpar o coração. A orientação perfeita cria um fluxo onde o caminho aparece enquanto você caminha. E essa é a verdadeira segurança espiritual. Você não precisa saber tudo. Você só precisa estar conectado ao que te guia. Há momentos na vida em que nada parece fazer sentido. Os planos desmoronam, as respostas somem, os caminhos se confundem. A mente tenta encontrar lógica, mas só encontra turbulência. Esse estado não significa fracasso, significa desalinhamento. A confusão é um sinal claro de que você se afastou do seu eixo.
do seu centro, da sua orientação interior. E a espiritualidade não te condena por isso, ela apenas te chama de volta. Quando você declara, eu sigo a orientação perfeita, você cria uma âncora interna que te devolve ao lugar de clareza. A confusão dói porque cria a sensação de que você não está seguro, de que algo está errado, de que você vai tomar decisões ruins. Mas essa dor não é destrutiva, é pedagógica. Ela te mostra que você está tentando resolver tudo com a mente e não com a alma. A mente tem limites, o espírito não. A mente vê problemas, o espírito vê caminhos, a mente teme o futuro, o espírito confia no processo. E é por isso que, quando você volta ao centro, a confusão se desfaz naturalmente. Você já percebeu como, depois de uma oração profunda, de um momento de silêncio ou de uma noite de descanso, tudo parece mais claro. Isso não é coincidência. É alinhamento. A orientação perfeita nunca esteve distante. Você é que estava tentando ouvir o mundo em vez de ouvir a si mesmo. E quando retorna ao centro, você percebe que as respostas sempre estiveram dentro, esperando o momento em que você pararia para escutar. A confusão é temporária. A orientação perfeita é permanente. A confusão é barulho. A orientação perfeita é silêncio. A confusão é medo. A orientação perfeita é paz. E a única coisa que separa um estado do outro é a sua disposição de retornar ao que é verdadeiro. Quando você segue a orientação perfeita, a vida volta a fazer sentido, e tudo aquilo que parecia sem direção ganha propósito. Muitas proteções espirituais são invisíveis. Você nunca saberá de todos os perigos dos quais foi desviado, de todas as situações que foram evitadas, de todas as escolhas que teriam te machucado profundamente, mas que foram impedidas antes mesmo de você perceber. A orientação perfeita não protege apenas do que você vê, mas principalmente do que você não vê. Ela age em dimensões emocionais, espirituais, energéticas e práticas. Ela fecha portas que você, na sua lógica humana, acreditava serem essenciais, mas que teriam sido destrutivas. Há encontros que não aconteceram, oportunidades que não vieram, caminhos que não se abriram, e você talvez tenha lamentado cada uma dessas situações. Mas espiritualmente, tudo isso foi proteção. A vida sempre sabe o que você ainda não sabe. Ela enxerga muito além da sua perspectiva atual. Ela sabe quem te faria mal, quem te atrasaria, quem manipularia sua energia, quem desviaria sua atenção, quem drenaria seu propósito. E por isso, ela impede antes de permitir. Essa proteção silenciosa muitas vezes causa frustração. Você insiste em algo que não flui e não entende por quê. Você força uma porta que não abre e se sente incapaz. Você se apega a pessoas que se distanciam e acredita que fez algo errado. Mas a verdade é que nada disso era seu. A orientação perfeita estava te defendendo de consequências que você não poderia suportar no momento. Só que, como a proteção veio em forma de impedimento, você interpretou como rejeição. Quando você reconhece que a orientação perfeita está atuando mesmo quando tudo parece parado, sua visão muda. Você deixa de lamentar portas fechadas e começa a agradecer por portas evitadas. Você deixa de pedir que certas coisas voltem e começa a pedir que o que for certo permaneça. A vida nunca tira algo sem saber exatamente o que está fazendo. E quando você segue a orientação perfeita, percebe que as maiores bênçãos muitas vezes vêm disfarçadas de afastamentos. Existe uma diferença enorme entre aquilo que você deseja e aquilo que foi destinado para você. O desejo nasce do ego, das referências externas, das expectativas sociais. O destino nasce do espírito, do íntimo, da verdade da sua alma. Muitas vezes, aquilo que você deseja profundamente parece perfeito, mas não te pertence. Ao mesmo tempo,
O que realmente é seu pode parecer improvável, distante, inesperado. A orientação perfeita não te leva ao que você quer agora, mas ao que você nasceu para viver. Quando você declara, eu sigo a orientação perfeita, você deixa de perseguir o que é pequeno e abre espaço para receber aquilo que foi especialmente preparado para você. Às vezes, você tem a sensação de que algo maior te espera, mesmo que ainda não possa ver. Uma inquietação positiva, uma intuição persistente, um desejo de expansão que você não consegue explicar. Isso não é ansiedade, é direção. A vida te chama para o que é seu, e essa atração é real, profunda e espiritual. Cada passo que você dá, quando conectado à orientação perfeita, te aproxima desse destino. Mesmo quando você sente que está andando em círculos, a verdade é que está sendo preparado para reconhecer o que é seu quando finalmente chegar. O destino nunca chega de forma confusa. Ele chega com clareza, ele chega com paz, ele chega com encaixe, ele chega com sentido. Mesmo que o caminho para chegar até ele tenha sido difícil, o momento da manifestação sempre é leve. Isso porque o destino não exige esforço desesperado, exige alinhamento. E a orientação perfeita é justamente o que cria esse alinhamento. Ela te mantém no eixo, te impede de aceitar menos do que merece, te protege das distrações e te conduz ao que realmente importa. Quando você segue a orientação perfeita, você deixa de viver por tentativa e erro. Você passa a viver por propósito e direção. A vida se torna mais fluida, mais coerente, mais correta. Você para de se comparar, porque entende que seu caminho é único. Você para de se culpar, porque entende que seu processo tem ritmo próprio. Você para de se apressar, porque entende que o destino nunca chega atrasado. Ele chega quando você está pronto. E agora você está se preparando para isso. Há um momento na vida em que tudo começa a se encaixar. Pequenos sinais aparecem, portas se abrem de forma natural, pessoas certas cruzam seu caminho, soluções surgem espontaneamente. O que antes parecia pesado começa a ficar leve. O que antes parecia distante começa a se aproximar. Esse momento não é sorte, é alinhamento, é a orientação perfeita operando sem resistência. Quando você declara, eu sigo a orientação perfeita, você autoriza esse fluxo a acontecer. E quando o fluxo começa, a vida muda de ritmo. O alinhamento não significa ausência de desafios. Significa que os desafios deixam de te paralisar. Eles deixam de te destruir. Eles deixam de te confundir. Você passa a lidar com cada situação com mais lucidez, com mais calma, com mais maturidade. Porque quem está alinhado não luta contra a vida, coopera com ela. Você entende que existem fases, processos, movimentos e que tudo tem um porquê, mesmo quando você ainda não consegue ver qual é. A vida começa a te mostrar que você está no caminho certo através de sinais pequenos, mas muito precisos. Encontros significativos, sensações de paz sem motivo aparente. Coincidências que não são coincidências, inspirações repentinas, um sentimento de agora eu entendi. Esses sinais são a linguagem da orientação perfeita. Eles confirmam que você está onde deveria estar, fazendo o que deveria fazer, indo para onde deveria ir. E essa confirmação é um dos maiores presentes espirituais que alguém pode receber. Quando o alinhamento se instala, sua alma descansa. O coração deixa de correr atrás. A mente deixa de se torturar com cenários imaginários. A energia deixa de se dissipar no medo. O corpo deixa de carregar tensões. A vida encontra seu ritmo certo e você se encaixa nele com naturalidade. Você sente que está sendo guiado, sustentado, amparado. E isso é paz, a verdadeira paz. Aquela que não depende da situação externa, mas nasce da certeza interna de que a orientação perfeita está no comando.
Agora você entende que nunca esteve sozinho, nunca caminhou às cegas, nunca esteve realmente perdido. A orientação perfeita sempre esteve ali, aguardando o seu silêncio, aguardando sua entrega, aguardando sua disposição de ouvir. Tudo aquilo que você viveu até agora, dores, pausas, dúvidas, medos, transições, serviu para ativar a capacidade de reconhecer essa orientação. É por isso que agora, neste momento, algo dentro de você se alinha, algo dentro de você respira fundo, algo dentro de você entende. Você está pronto. A partir de hoje, sua vida não será conduzida pelo medo, pela ansiedade, pela dúvida ou pela insegurança. Ela será conduzida pela direção espiritual. Você não precisa mais temer escolhas, porque nenhuma escolha tomada em alinhamento pode dar errado. Você não precisa mais insistir em portas fechadas, porque o Espírito só permite o que é para ficar. Você não precisa mais correr atrás do futuro, porque o futuro certo virá até você. A orientação perfeita será seu guia permanente. Agora, declare internamente, com força, com clareza, com fé: eu sigo a orientação perfeita. Essa frase abre caminhos. Essa frase afasta distrações. Essa frase ilumina direções. Essa frase dissolve dúvidas. Essa frase fortalece decisões. Ela é um decreto espiritual que te devolve o poder sobre seu próprio destino. Cada vez que você repeti-la, você reforçará a conexão com o que é verdadeiro, com o que é seu, com o que te chama. E assim, encerramos este processo de realinhamento profundo. Sua vida está mudando enquanto você respira. A orientação perfeita está ativa. O caminho está sendo preparado. As próximas decisões serão mais leves. As próximas portas serão mais certas. Os próximos passos serão mais firmes. Porque agora, finalmente, você entendeu. Você não caminha sozinho. Você caminha guiado, e quando alguém caminha guiado, o destino não tem como dar errado. Está feito, está selado, está alinhado. Você segue a orientação perfeita.